No final de 2015, eu e a Manuela, a minha namorada, fizemos uma viagem para um local diferente do que estávamos acostumados. A situação entre as nossas famílias não era das melhores, e em uma tentativa de evitar mais conflitos sem ter que dar muitas explicações, optamos por nos afastar por alguns dias. Alugamos uma cabana com a intenção de passar o feriado longe da presença familiar. Nosso plano era passar 2 dias em um local ermo em meio à natureza. A Manu não é muito do tipo que vive longe da cidade. Ela adora a agitação e a vida urbana, embora dessa vez ela concordou que uns dias mais tranquilos seriam muito bem-vindos. Partimos em uma curta viagem. Coisa de 2 horas já havíamos chegado ao ponto de encontro com o dono. Apesar de o Airbnb fornecer o endereço, o dono do imóvel havia pedido para que o encontrássemos em um posto de gasolina próximo. Ele alegou que, se tentássemos chegar ao sítio por nossa conta, com certeza iríamos nos perder devido à falta de sinalização e pavimentação daquela região. Um pedido não muito comum, porém o anúncio era bem avaliado na plataforma e com muitos comentários positivos. Entendemos que talvez fosse realmente difícil encontrar o caminho sozinhos. Quando chegamos ao posto de gasolina, o proprietário do imóvel já estava nos esperando. Veio em nossa direção e parecia muito tranquilo e educado. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Eu sou o Marcos. Obrigado por esperarem aqui para que eu possa guiar vocês até a propriedade. Muita gente se engana ali no caminho porque a estrada é ruim e é fácil de perder a entrada. Podem me seguir, por favor. Ele voltou até seu carro, um tipo de picape, e então começamos a segui-lo em direção a uma pequena estrada perpendicular à rodovia. A entrada era um declive, quase que não dava para ver mesmo. Tivemos que fazer o trajeto bem devagar. Haviam vários pontos onde eu achei que o carro poderia ficar preso. Mas, depois de uns 20 minutos, chegamos até a propriedade. Um lugar realmente bonito, com um terreno bem irregular, cercado por mata e completamente isolado. Nem o sinal de celular funcionava muito bem. Logo de cara, avistamos uma grande casa com uma aparência meio colonial, que julgamos ser a casa do proprietário. Uau, que casarão, hein? Eu achei que ele tava levando a gente direto pro calabouço. Meu Deus, Manuela, nem fala uma coisa dessa. Tá com medinho, é? Você é quem quis se isolar do mundo. Mas não se preocupa, não. Eu vou te proteger, bonita. Passamos por uma cabana e continuamos seguindo o carro em direção a um dos cantos da propriedade, até que finalmente chegamos na nossa. A pequena estrada que conectava as cabanas e a casa principal ficava em um nível mais baixo, enquanto todas as casas foram construídas em cima de pequenas planícies, e a nossa ainda era dividida do resto por um pequeno riacho, dando um ar quase cinematográfico ao ambiente. Estacionamos o carro e fomos até a entrada da cabana, onde o Marcos já estava nos esperando. Oi, bonitão. Prazer em te conhecer também. Max, vem aqui. Max! Me desculpe. Ele sempre se empolga com visitantes. Bom, como vocês já viram, esse é o Max. Ele fica solto pelo terreno, mas não precisam se preocupar. Ele é muito dócil. Sejam oficialmente bem-vindos. Podem ficar à vontade para se instalarem. Nós deixamos tudo limpo e organizado para receber vocês. Ali fora tem espaço para fogueira. A lenha está guardada no armário. Podem acreditar, agora está quente, mas de noite sempre esfria muito. Também temos um bosque, se quiserem visitar, é só seguir o riacho. E voltando ali pela trilha, perto da outra cabana, tem um campo onde vocês podem ver a criação de ovelhas. Eu vou deixá-los à vontade, tá bom? Qualquer problema ou qualquer coisa, por favor, podem me ligar ou bater na casa principal direto. Mais uma coisa. Se vocês não tiverem comida, recomendo irem à cidade antes das 6 da tarde. Depois disso, tudo fecha e amanhã, como é feriado, não vai ter nada aberto. Até mais. A cabana era exatamente como nas fotos. Pequena, mas muito aconchegante.
Na minha mente, existe algo de especial sobre essas construções feitas em troncos de madeira e iluminada com luzes amareladas. Algo que eu não sei explicar exatamente o que é, mas sinto uma certa tranquilidade, quase uma nostalgia. Eu e a Manu descarregamos as coisas do carro, organizamos a comida e aproveitamos para relaxar um pouco. Mas por final da tarde, seguimos até o bosque que o proprietário havia comentado. Uns 10 minutos caminhando ao lado do pequeno riacho e chegamos em um local muito bonito. O som da água correndo entre as pedras acompanhava nossos passos, suave e constante, como uma música de fundo que tornava o silêncio ao redor ainda mais vivo. O bosque era denso, mas não opressor. Árvores altas formavam um teto esverdeado, filtrando a luz do sol em feixes dourados, misturando-se com pequenas partículas de pólen. O chão era macio, coberto por uma camada de folhas secas e musgo, abafando o som dos nossos passos. Alguns troncos caídos serviam de abrigo para fungos, insetos e flores silvestres. O cheiro de terra úmida se misturava com o perfume das plantas. Mais adiante havia uma clareira, quase como um pequeno anfiteatro natural. A luz ali era mais intensa e havia uma grande pedra no centro. Sentamos por alguns minutos, sem dizer nada. Era como se aquele lugar tivesse sua própria presença. Algo sereno, mas com um certo peso no ar. É difícil de explicar. Manu quebrou o silêncio com um comentário, mas eu não consegui deixar de olhar em volta com uma sensação esquisita. Não era exatamente medo, era como se o bosque estivesse nos observando de volta. Esse é o cenário perfeito para sermos assassinados. Cala essa boca. Claro que é. Quantos filmes de terror você já não viu assim? É, mas é verdade. É o cenário perfeito para termos um tempo só para nós. Verdade. Muito prazer, senhor romântico. Eu me chamo Manuela. Vamos fazer uma fogueira mais tarde. Acho que podemos aproveitar que está esfriando. O céu deve ficar bem estrelado por aqui. Se não chover, né? Sim, ele disse que tinha lenha guardada em algum lugar. E vai ser ótimo passar um tempo ao ar livre. Eu não aguento mais ficar trancado num apartamento. Ficamos ali conversando, sem perceber o tempo passar, aproveitando o momento presente, despreocupados, finalmente um tempo só para nós, longe dos problemas e das cobranças. No caminho de volta, cruzamos com um senhor. Não sei exatamente a idade, mas diria que ele estava entre os 60 e 65. Ele tinha uma presença suave, quase contagiante. Caminhava vagarosamente, sorrindo com um ar de quem sabe aproveitar o tempo sem pressa. Nos cumprimentamos com simpatia e, depois de alguns comentários sobre a beleza do lugar, ele mencionou que estava hospedado na outra cabana que tínhamos visto mais cedo. Trocamos algumas palavras sobre o bosque e ele recomendou um ponto bonito próximo ao riacho. Disse que gostava de vir ali sempre que podia. A conversa foi breve, mas agradável, daquelas que deixam uma boa impressão em poucos minutos. Foi um prazer conhecê-los. Algo em vocês me lembra da minha juventude. Tão cheios de esperança. Mas deixa pra lá. Não quero atrapalhar o passeio de vocês. Tenham um ótimo final de dia. Nos despedimos com um aceno e seguimos nosso caminho com a sensação de que aquele encontro havia completado o dia de forma curiosa. A noite chegou e realmente a temperatura havia caído consideravelmente, o que era ótimo, pois tinha tudo a ver com o momento. Depois de algumas tentativas, consegui acender a fogueira. Comemos e depois ficamos ali sentados sob a luz das chamas alaranjadas, fazendo desenhos na escuridão. É impressionante como longe da cidade e das luzes artificiais é possível ver, ou não ver no caso, o quão escuro pode ficar à noite. Apesar da nossa imensa vontade de observar o céu estrelado, a natureza não atendeu ao nosso chamado e naquela noite haviam muitas nuvens no céu. Foi bom enquanto durou. Amor, recolhe as cadeiras que eu vou guardar a comida.
eu vou lavar as coisas aqui. Acordei no meio da noite com o latido do cachorro. A chuva estava mais fraca e dava para ouvir o vento soprando entre as folhas das árvores. Antes que eu pudesse me levantar, me perguntei por que o cachorro estava latindo agora. E ele não estava por ali desde que o vimos quando chegamos. Algo não parecia bem. De repente, o latido se transformou em um rosnado. Dava para ouvir sons de outros animais também, mas estavam soando de forma meio engraçada. Me levantei da cama com cuidado e caminhei pelo tapete até a janela. Tentei olhar por uma fresta na cortina, mas estava um breu do lado de fora. Tentei o interruptor e então percebi que estávamos sem energia. Eu estava imóvel, quieto. Sentia o meu coração pulsando no peito. Se não fosse pelo cachorro, o silêncio seria absoluto. Até a chuva e o vento pareciam que estavam mais abafados, receosos, esperando pelo que estaria por vir. Ouvi um barulho na madeira que parecia vir do telhado, mas eu não tinha certeza. O rosnado do cachorro se transformou em um choro. Ele vira alguma coisa e agora parecia estar com medo. Senti um arrepio crescer dentro de mim. Soltei o ar com cuidado. Toquei no meu próprio peito e percebi que eu estava molhado de suor. No reflexo, virei de volta para a cama. O susto foi tamanho que me arrancou um suspiro. A Manu havia acordado e estava sentada na cama sem dizer uma palavra. Eu estava indo até ela, mas estaquei o movimento quando o rosnado começou de novo. Mas agora era diferente. Nem parecia o mesmo cão. Senti o ar mais denso e pesado. Me senti observado. Comecei a achar que poderia ter algo rondando a casa. Fui indo pé por pé até a porta só para verificar se estava realmente trancada. Mas no caminho, algo bizarro começou a acontecer. A cada passo que eu dava, parecia que alguém também o repetia sobre o telhado, como se soubesse exatamente onde eu estava indo. Um forte enjoo tomou o meu corpo. Um temor profundo, eu tremia, não sei explicar. Eu sentia que deixaria de existir a qualquer momento, como se a vida estivesse se esvaindo lentamente. Em meio ao silêncio e ao meu devaneio, uma batida na porta me trouxe de volta. Uma dose de realidade diante daquela alucinação. Cheguei na porta e coloquei a mão na chave para destrancar, mas hesitei. Fiquei ali escutando, tentando imaginar quem era, até que uma voz se pronunciou do lado de fora. Oi, você está acordado? Com licença, desculpa incomodar essa hora. Suspirei em silêncio, reconheci a voz do homem que encontramos mais cedo no bosque. Antes de responder, tentei imaginar o que o trazia ali no meio daquela noite chuvosa. Você está aí? Olha, eu consigo te ouvir andando aí dentro. Sei que está acordado. Também estou sem energia. Eu chequei os disjuntores, mas nada feito. Então resolvi vir até aqui para ver se vocês estavam bem. E como as luzes de fora estão apagadas, julguei que poderiam estar com problemas também. Agora seu tom estava um pouco diferente. Nada daquela simpatia que havíamos notado mais cedo. Oi. Sim, eu tô aqui, sim. Obrigado por se preocupar, mas estamos bem. Respondi seco. Eu não queria que ele percebesse que me sentia intimidado. Que ótimo. Eu vou ir até a casa principal para falar com o proprietário. Será que vocês já não querem aproveitar e me acompanhar? Que bizarro, pensei. Essa hora e com chuva ainda, nesse terreno que eu nem conheço direito.
parecia uma péssima ideia. E eu nem entendi como que ele havia conseguido chegar até ali naquela escuridão. Acho que não é uma boa ideia, não. Tá muito escuro e molhado, podemos esperar até amanhecer. Ah, entendi. Pois é. Foi difícil para mim chegar até aqui sem iluminação. Uma ajuda para voltar agora seria bom. Ouvi a madeira da cama fazer um estalo. Olhei para Manu e ela estava sentada na beirada da cama, já fazendo um sinal negativo com a cabeça. Fiz um sinal de volta com a mão, concordando com ela. Olha, eu agradeço pela preocupação, mas não vou sair agora. Tudo bem, então. Você é quem sabe, amigo. Voltei para a cama ao lado da Manu. Demos as mãos e ficamos em total silêncio, ouvindo os passos do homem desaparecerem na chuva. A estranheza daquela situação foi tanta que nem sequer falamos sobre. Eu me sentia exausto depois daquela adrenalina toda. Nos deitamos novamente quando a luz de um relâmpago adentrou pela janela, rasgando a escuridão de dentro para fora e quebrando o silêncio por um segundo. A chuva voltou a aumentar, mas junto com ela veio um ruído baixo, um som quase hipnótico, profundo. Parecia que eu o sentia dentro da minha cabeça. Eu estava só. Um sentimento pulsava na minha mente, como se a escuridão houvesse criado vida e agora se espalhara por todo o ambiente, contaminando cada pedaço daquela cabana, dominando meus pensamentos, me impedindo de raciocinar, fazendo questão que eu notasse sua presença, seu poder. Eu era um refém, uma vítima dentro da minha própria consciência. O controle me foi tomado. Eu queria gritar, mas nenhum som me era possível. Senti a mão da Manu me apertar, mas a minha mão já não parecia mais minha. Os sentidos foram sendo tomados pouco a pouco, até que eu perdi total consciência. Pela manhã, quando acordamos, não trocamos muitas palavras. Eu estava exausto, com a impressão de que não descansei nada. Sentia uma dor de cabeça aguda. Sem muita surpresa, concordamos em ir embora. Enquanto eu colocava as coisas de volta no carro, eu dei uma boa olhada ao redor da casa. Nada parecia fora do lugar. Não havia nada estranho, a varanda estava do mesmo jeito, a fogueira apagada com o resto de lenha. As árvores, no entanto, pareciam mais altas, mais intimidadoras. Agora, olhar para a cabana me dava arrepios. Apesar de por dentro ser muito aconchegante, parecia ter um ar bem soturno por fora, como se a própria cabana guardasse segredos. Paramos na casa principal para avisar o proprietário que estávamos indo embora mais cedo. Surpreso, ele questionou se não havíamos gostado de algo, mas apenas desconversamos e agradecemos pela estadia. Comentei com ele que a casa ficou sem energia e que percebemos de madrugada. Ele me disse que já iria verificar o que havia ocorrido. Aproveitei para falar que a sua outra cabana também estava sem energia, pois o senhor que estava nela havia nos contatado na noite anterior. Ele parou por um instante, franzindo a testa com uma expressão confusa. Depois me encarou diretamente em silêncio, como se tentasse decifrar algo em mim. Passaram-se alguns segundos assim, até que ele finalmente falou. Disse que o senhor hospedado na cabana havia feito check-out no final da tarde do dia anterior. Pessoalmente, inclusive. E que àquela altura da noite não deveria haver mais ninguém por lá. Senti um gelo percorrer o meu corpo, como se uma parte de mim se esvaziasse. A afirmação que ele fez me atingiu de um jeito seco, como se tivesse arrancado de mim qualquer dúvida ou esperança de que aquilo tivesse sido real. Apenas assenti com a cabeça num gesto mecânico e murmurei algo sobre talvez ter me confundido. Eu e a Manu trocamos um olhar rápido, carregado de inquietação, mas não dissemos mais nada. Seguimos viagem em silêncio, como se o próprio peso do que não foi dito ocupasse todo o espaço dentro do carro.